Paloca e eu estou aqui para vos falar da Bomba, a única leitura que eu fiz para o Agosto ao Quadrado. Vou-vos então falar um bocadinho desta graphic novel da Bomba. Eu comprei esta graphic novel porque todos os dias eu recebo um e-mail do Expresso Curto e num desses e-mails, um dos jornalistas do Expresso falava nesta graphic novel. A graphic novel, a versão original da graphic novel é em francês e esse jornalista estava a ler ou tinha lido esta graphic novel em francês e dizia maravilhas desta graphic novel ou não fosse a história da bomba atómica, e eu fiquei logo muito curiosa e fui adicionar a graphic novel em francês à minha lista de desejos da Amazon. E posso-vos dizer que a edição em francês é muito cara, custava eu acho 39€, acho que é em capa dura e é só um volume, aqui temos 2 volumes, a edição em francês é só um volume e custa 39€. E depois, mais tarde, andei a pesquisar e descobri que em junho deste ano tinha saído em português, portanto estes 2 volumes tinham sido publicados em português e eram muito mais baratos os 2 volumes em português, o que é uma coisa estranha, porque às vezes os livros em português são mais caros do que as versões originais, por exemplo, em inglês ou em francês ou em espanhol. Neste caso foi ao contrário, portanto estes 2 volumes ficaram muito mais baratos em português do que ficava o volume original em francês, até porque eu comprei numa promoção de 20%, por isso ficaram muito mais baratos. Além disso, eu pensei, apesar de eu ler livros em francês, eu pensei que se calhar era mais fácil eu ler em português, porque devia haver aqui termos técnicos, também ler os quadradinhos, às vezes se calhar não é tão fácil ler num idioma estrangeiro. Por isso pensei, ok, vou comprar em português, ainda por cima vou conseguir a promoção dos 20%, vou comprar em português. É verdade que se calhar não tem tanta piada porque são 2 volumes e o outro era só um, mas se calhar também o outro para ler se calhar tornava-se mais difícil de ler porque também era só um volume, era de capa dura, era pesado, portanto acabei por comprar a versão em português, ainda bem que o fiz, porque realmente a história é história pura e dura, temos aqui mesmo a história da bomba atómica. E há aqui termos que às vezes em português não sou eu propriamente muito expert em física e se tive alguma dificuldade se calhar em perceber certos termos em português, portanto em francês seria muito mais complicado, teria que fazer muito mais pesquisas, por isso ainda bem que eu comprei os volumes em português. E agora que já vos expliquei porque é que eu comprei os volumes em português, vou-vos então falar um bocadinho da graphic novel. Eu não sou apaixonada pela história da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, estou farta de dizer isto em todos os vídeos que falo da Segunda Guerra Mundial, não sou propriamente fã daquelas batalhas no Pacífico, já vi documentários sobre isso, mas não sou fã, confesso que eu não sou fã, mas para mim a Segunda Guerra Mundial é como se tivesse acabado quando foi o dia da vitória na Europa, ou VE-Day, mas eu sei que depois o Japão só se rendeu no dia 2 de setembro de 1945 e rendeu-se exatamente por causa das bombas atómicas que foram lançadas primeiro em Hiroshima, dia 6 de agosto, e depois em Nagasaki 3 dias depois, no dia 9 de agosto de 1945. Então eu tinha muita curiosidade com esta parte da história. Esta parte da história é a única parte da história no Pacífico que me desperta interesse. E então quando eu vi esta graphic novel, eu pensei logo, eu tenho que comprar esta graphic novel, eu tenho que ler esta graphic novel, e fazia-me todo o sentido ler a graphic novel no dia 6 de agosto. 77 anos depois do lançamento da bomba atómica em Hiroshima. E foi isso que aconteceu. Eu li estes 2 volumes no dia 6 de agosto. Foi uma leitura do mais interessante que há. Posso-vos já adiantar e começar já assim pelo fim e dizer que levaram os 2 volumes, levaram 5 estrelas daquelas gordas consistentes, porque tudo aquilo que está aqui era exatamente aquilo que eu queria, era exatamente aquilo que eu estava à procura, porque eu não li mais nada para o Agosto ao Quadrado, porque não apetecia estar a ler se calhar livros aos quadradinhos, mas estes 2 volumes sim, eu tinha mesmo que ler por causa da parte da história, porque agora em setembro eu vou ler o livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Portanto, eu comecei pelo fim, né? Li primeiro a parte da bomba atómica e agora vou começar pelo princípio da Segunda Guerra Mundial e depois vou terminar, não é, com a capitulação ou com a rendição do Japão, mas eu estava mesmo com muita vontade de ler estes livros e acho que me fez todo o sentido lê-los agora em agosto, já que eles estavam comigo no dia do lançamento da bomba em Hiroshima. E só vos posso dizer que realmente foram 2 volumes excelentes, eu enquanto não terminei não descansei, portanto estava mesmo ávida de conhecimento. Os livros começam com uma introdução do que é a bomba atómica, começam no período do Hitler, em 1933, quando o Hitler foi para o poder, portanto nós começamos a história por aí e depois terminamos já depois do lançamento das bombas atómicas, portanto temos aqui um grande período da história aqui contido nestes 2 volumes.
E vou-vos ler aqui um bocadinho. Eu nunca leio sinopses, nem leio partes de trás do livro, mas eu acho que esta é realmente muito interessante e tudo aquilo que está aqui escrito é realmente a alma destes dois volumes. Portanto, eu vou-vos ler, eles são os dois iguais. E diz: eu sou a morte, a destruidora de mundos. E depois diz: no dia 6 de agosto de 1945, Hiroshima desaparece pulverizada pela bomba atómica e a humanidade entra numa nova era. Em que contexto foi criada a bomba? Como foi tomada a decisão de a lançar? Porquê sobre Hiroshima? Quem foram os principais atores e ilustres outros conhecidos da tragédia? Quais foram as consequências da explosão? E depois diz que com a leitura desta obra o leitor assiste a tudo, das minas de urânio do Katanga ao Japão, passando pela Alemanha, Inglaterra, Noruega, União Soviética e pelos Estados Unidos, dos laboratórios de Los Alamos aos bombardeiros do Pacífico. Eis a terrível história verdadeira da bomba atómica, que alguns parecem querer continuar a escrever. Depois diz que recebeu alguns prémios, esta graphic novel, e depois diz como um Guerra e Paz da BD. E uma pessoa olha para esta referência como um Guerra e Paz e eu fico logo, ok, o meu Guerra e Paz também são 2 volumes, portanto eu fiquei logo em êxtase, eu adorei o Guerra e Paz, portanto fiquei logo em êxtase. E só vos posso dizer que foi realmente tudo aquilo que eu queria. Aprendi imenso, como vocês podem ver pela sinopse, nós andamos por vários sítios, aprende-se imenso sobre a história da bomba atómica. Portanto, nós não chegamos aqui, e tal, a bomba atómica vai ser lançada sobre Hiroshima, começa e acaba o livro. Não, nós temos aqui imensa história que explica exatamente aquilo que aconteceu naquele dia 6 de agosto, mas para chegarmos àquele dia 6 de agosto houve tanta preparação por trás, houve tanta investigação e depois houve a criação desta arma de destruição massiva e realmente é muito interessante perceber como é que se chegou a esta bomba atómica e compreender que isto realmente foi mesmo chegar a um extremo, não é? Os Estados Unidos chegaram àquele extremo e foi a única maneira de terminar a Segunda Guerra Mundial, não foi propriamente uma maneira muito bonita, nem muito suave, nem de terminar a Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que foi a única maneira que houve, apesar de eu não concordar com o lançamento das bombas atómicas, mas foi a única maneira que os Estados Unidos tiveram de fazer com que o Japão se rendesse, porque o Japão não se ia render, portanto tinha os kamikazes e os kamikazes estavam dispostos a tudo para não se renderem e terminarmos desta maneira trágica, desta maneira que eu acho que o Japão não esperava e se calhar o mundo inteiro também não esperava, realmente teve um impacto muito forte na história e continua a ter um impacto muito forte nos dias de hoje. E por isso é que eu estava mesmo muito curiosa com este livro. Vou-vos mostrar também um bocadinho como é que é a arte. A arte é preto e branco. E é uma arte também muito interessante. Eu gostei muito também por ser a preto e branco. E também tem a sua razão de ser, se calhar, de ser a preto e branco, não é? Estamos a falar de um período da história, de um período que aconteceu há 77 anos. O livro foi escrito em 2020, acho eu, há 2 anos, portanto, quando se comemorava os 75 anos do lançamento das bombas atómicas. Por isso foi realmente uma leitura excelente, uma leitura em que eu aprendi imenso. Ainda bem que eu descobri que esta graphic novel existia, ainda bem que eu a comprei e ainda bem que comprei em português. Realmente eu acho que depois de a ter lido, a escolha foi acertada, ter comprado em português, apesar de eu estar habituada a ler livros em francês, mas o meu francês, se calhar para termos técnicos, é muito rudimentar, por isso ainda bem que eu comprei em português, ainda bem que eu fiz esta leitura, ainda bem que eu descobri esta leitura, porque eu nem sequer sabia que ela existia e ainda por cima só chegou a Portugal, portanto agora em junho de 2022, portanto ainda bem que eu fiz esta leitura, que descobri esta leitura, fiquei muito mais rica, aprendi imenso. Provavelmente no futuro irei voltar a estas graphic novels, porque além de serem giríssimas, apesar de eu quando digo giríssimas é a arte, porque na realidade esta imagem é uma imagem terrorífica, quase do inferno, mas acho que vão ficar muito bem ao lado das minhas outras graphic novels na estante e só vos posso dizer que foi realmente uma leitura 5 estrelas, uma leitura cheia de informação, que me trouxe muitos conhecimentos sobre a bomba atómica. Algumas coisas eu já sabia, outras nem por isso. Acho que sabia assim aquelas coisas que toda a gente sabe, o principal, mas fiquei a saber imenso sobre a bomba atómica. Foi uma maneira muito interessante de aprender sobre o tema, sem ser um livro daqueles de não ficção, assim maçudos, de histórias, cheios de dados. Portanto, aqui com as imagens é muito mais fácil de aprender sobre o tema e só vos posso dizer que foi realmente uma leitura que eu recomendo. Portanto, quem gosta da Segunda Guerra Mundial, quem gosta desta temática, quem gosta da guerra no Pacífico, é uma excelente recomendação que eu tenho para vos dar. Não vos podia recomendar mais estes 2 volumes desta graphic novel da bomba, porque realmente aprende-se imenso
É um livro muito informativo, muito interessante e se não conheciam, se ficaram interessados, não são propriamente livros muito baratos, mas já sabemos que as graphic novels, por terem ilustrações, são sempre um bocadinho mais caras do que os outros livros, mas se tiverem mesmo interesse, se gostarem mesmo desta temática, eu acho que pode ser uma ótima compra. E foi realmente uma leitura excelente, feita num dia muito importante, num dia marcante, no dia 6 de agosto, quando se comemoravam os 77 anos do lançamento da bomba atómica sobre Hiroshima. Foi realmente uma leitura que me trouxe tudo aquilo que eu queria que esta leitura me trouxesse, por isso é que também foi a única leitura para Augusto ao Quadrado, porque era só esta leitura que me despertava interesse, era só este livro aos quadradinhos, que está em 2 volumes, mas este livro aos quadradinhos que me despertava interesse para ler agora em agosto, o que não quer dizer que eu não vá lendo por aí graphic novels noutros períodos, mas agora só esta é que me fez sentido ler e ainda bem que a li, ainda bem que a descobri, por isso foi mesmo uma leitura mesmo muito interessante. Digam-me nos comentários se já leram esta graphic novel, se não leram e têm interesse em lê-la, ou se só a descobriram agora, se ainda não tinham visto o vídeo anterior onde eu falava desta graphic novel, digam-me tudo nos comentários que eu vou gostar mesmo muito de saber. E agora vou para a praia. Vou dar já os últimos mergulhinhos, este é já o último vídeo que eu gravo aqui com este cenário, o próximo vídeo já será em casa, já será com o cenário do costume. E é assim, está quase a acabar e em setembro lá começa um novo ciclo, um novo período, não é? Tenho 2 períodos assim importantes, é setembro e depois é janeiro quando muda o ano, mas em setembro também é muito importante porque mudo de ciclo, começa tudo de novo, por isso está quase tudo a acabar, mas não me vou alongar muito mais, vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo, tchau!